Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara analisa uma proposta que perdoa as dívidas rurais de agricultores familiares do semiárido brasileiro de regiões em calamidade ou situação de emergência. Se a estiagem costuma castigar os médio-produtores, a situação fica ainda pior para os agricultores familiares, que em geral ficam sem recursos para investir na safra seguinte. Para saber como está a tramitação da proposta na Câmara, nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o autor do projeto, é o deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, essa proposta já foi até encampada para uma medida provisória que está em tramitação no Congresso, né? Gostaria que o senhor explicasse como é que está agora a situação, o que os pequenos agricultores podem ser beneficiados. Diante de um quadro de quinto ano seguido de seca no semiárido brasileiro, principalmente no Nordeste e na minha região específica, o estado do Ceará, houve uma situação em que famílias buscaram recursos, principalmente nos bancos públicos, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, para financiar a produção, para plantar, para fazer uma engorda de um animal, para comprar um equipamento para melhorar a produtividade. E, em função da irregularidade da quadra invernosa, o que é que aconteceu? Essas famílias não conseguiram produzir. E não produzindo, ficaram inadimplentes. Inadimplentes, os bancos começaram a cobrar, e não só a cobrar, inclusive a executar judicialmente. Essas famílias estão passando, inclusive, pelo constrangimento de ter oficial de justiça na sua porta, ameaçando tomar a sua propriedade, que não vale nada para os bancos, não tem serventia nenhuma. Para você ter uma ideia, o volume do dívida do Pronaf no estado do Ceará, junto ao Banco do Nordeste, não chega a 180 milhões de reais. Porque as áreas são bem pequenas, né? Como nós do Ceará gostamos muito de brincar, de tirar a piada de tudo, é meio barusco. Não significa metade do que aquele diretor da Petrobras disse que levou da Petrobras com relação a isso. Então, são muitas famílias com um endividamento pequeno do ponto de vista do orçamento da União e que, ao mesmo tempo, muitas vezes sai mais caro para o banco fazer a execução judicial do que propriamente o valor da dívida que está ali colocada. Agora, ela já foi incluída nessa medida provisória, então tem validade de lei. Não está sendo cumprido isso? Eles ainda estão sofrendo com essa cobrança? Nós incluímos na medida provisória 694, mas a medida provisória 694 caducou no Senado. Nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, fizemos um acordo com então, o relator da medida provisória, senador Romero Jucá, ele incluiu na medida provisória 694, foi aprovado na Câmara, mas o Senado ontem caducou a medida provisória. O que é que nós já começamos a trabalhar hoje de manhã? Eu já comecei a trabalhar com o relator da medida provisória 707, que trata mais ou menos dos mesmos temas, para que é o deputado Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas, para que ele inclua na 707, que já trata inclusive do endividamento também de empresas na área do semiárido nordestino, e também possa incorporar uma solução para o problema dos pequenos e microprodutores rurais, que têm dívidas em valor de face de até 100 mil reais, ou seja, que contrataram com os bancos até 100 mil reais. E essas famílias sairiam automaticamente tanto da execução judicial como da inadimplência, tirando o nome do SPC, do Serasa, se habilitando, inclusive, para ter crediário, para poder comprar prazo, para financiar uma outra atividade e se retornar também para a economia, porque estão marginalizadas por uma situação que não foi gerada por ela. Não foi um desvio de recursos e nem foi um desvio de aplicação. Foi apenas um momento em que a ausência das chuvas ou a falta de constância de um período de inverno fez com que levasse aquela família para uma situação de inadimplência. Agora, como o senhor lembrou, essa estiagem já tem durado quase 5 anos. As medidas de prevenção, o Congresso tem sugerido medidas, porque esse pequeno agricultor ele tem que sobreviver, tem que mudar, às vezes, até de trabalho, que seja, né? Que medidas podem ser tomadas para prevenir, né, para os próximos anos, pelo menos? Do ponto de vista da agricultura do interior do Nordeste, a perenidade do abastecimento da água das bacias hidrográficas é fundamental.
a interligação das bacias, a transposição do São Francisco, no nosso caso, do Ceará, é fundamental, porque tanto ela já banhará naturalmente as bacias do Rio Salgado e do Rio Jaguaribe, que são 62 municípios, como também com o Cinturão das Águas, que inclusive foi paralisado no ano passado, e nós da bancada do Ceará colocamos uma emenda para o Estado de 150 milhões de reais para retomar esse projeto, e agora está sendo discutido a possibilidade de um financiamento internacional, porque o governo federal não tem mais recursos para aplicar. Pois é, está paralisada a obra para transposição. Exatamente. Né? E nós temos aqui uma comissão especial que está fazendo uma cobrança exatamente no sentido de agilizar tanto a obra da transposição, como também de viabilizar financeiramente a obra do Cinturão das Águas, que com isso você vai ter um abastecimento não só para as bacias do Salgado e do Jaguaribe, mas também para a região dos Inhamuns e do Sertão Central, que é a região mais carente de recursos hídricos do estado do Ceará. E aí você vai dar uma perenidade. Dando a perenidade, você pode ter uma agricultura de pequena extensão, né? Principalmente no que diz respeito aos pronafianos, ao microprodutor rural, você pode ter uma pequena lavoura, você pode ter uma pequena criação, e com isso você dá sustentabilidade a esse homem no campo. Porque da forma que está, o Ceará vai voltar àquela sina de ser um exportador de mão de obra barata para as outras regiões do país. Somente num momento como esse, em que o desemprego está crescente no país. Hoje nós temos um exército de mais de 9 milhões de desempregados no Brasil, e essa questão climática contribui substancialmente para que esse homem do campo promova esse êxodo rural. Agora, o Ministério da Integração já tinha até prometido 500 cisternas, né, para poder, e poços, né, nessa área. O senhor tem acompanhado? Não vale nada. Não adianta essa solução? O número é ínfimo, a cisterna só serve para garantir o consumo doméstico. Ela não tem, por exemplo, volume para garantir uma pequena produção, uma pequena lavoura ou uma pequena criação. E quando muito, há também a descontinuidade do abastecimento pelo programa dos próprios carro-pipa, porque essas cisternas são abastecidas por carro-pipa. E a gente sabe que com esse corte de recursos, não só afetou aos investimentos que tinham sido feitos no investimento direto nas obras hídricas, como também afetou o corte do número de carros pipa, caminhão-pipa, para abastecer essas cisternas. No ponto número 1, todas as obras que foram prometidas para o Ceará no PAC de 2012, que diziam respeito às obras hídricas, nenhuma sequer foi começada no estado do Ceará. Nem iniciada foram. Foi um grande calote que deram ao povo do Nordeste. Nem o açude de Melancias foi iniciado, nem o açude, o outro açude grande lá no interior do estado do Ceará também não foi iniciado. As obras que foram feitas foram apenas as adutoras de péssima qualidade. Por exemplo, tem uma adutora em Irauçuba que leva água do Mici até a sede do município. Até hoje essa adutora não sequer teve serventia. O açude que eu me esqueci, o nome é o Lontras, que era um outro açude importante também no estado do Ceará. Então, quer dizer, essas obras foram anunciadas e não foram iniciadas, e quem paga o preço e o sofrimento é o homem e a mulher do sertão. Com certeza. Tem uma outra proposta também que tramita no Congresso que prevê um seguro-desemprego para esse agricultor familiar nesses períodos de estiagem. O senhor acha que tem chance de ser aprovada uma proposta como essa, nesse período, né, de crise? Eu acho que o problema é a regulamentação, porque teve também o seguro-desemprego dos pescadores na época do Defesa, que foi cortado esse ano pela total irresponsabilidade com que foi feita a gestão desse seguro. Inclusive, os pescadores de verdade, aqueles que precisam de verdade, estão pagando um preço muito caro. Só em Itarema, são 5 mil famílias que precisam desse instituto do seguro-desemprego no período do Defeso, que é quando suspende a pesca da lagosta do estado do Ceará. E isso está pagando um preço, por quê? Porque, irresponsavelmente, o governo, numa campanha eleitoral que alguns candidatos usufruíram disso, saíram cadastrando pescadores aleatoriamente, pra você ter uma ideia, tem comunidades a mais de 300 quilômetros da praia cadastradas com pescadores que receberam o seguro-desemprego do Defeso de pescador. Então, quer dizer, isso desqualifica, mesmo, né? Não isso desqualifica também o produtor rural, que hoje, na sua grande maioria, ainda está sendo atendido pelo Bolsa Família, que até mesmo no ano passado quiseram cortar 10 bilhões, e a grita da bancada do Nordeste foi de garantir esse recurso, porque querendo ou não querendo, é ainda o que sustenta o homem no interior do Ceará. Tá certo, deputado Danilo Forte, muito obrigado por suas explicações aqui no programa. Obrigado. Acesse esta e outras edições do programa em nosso site
é no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.